Somos adoradores do Rei. É ou não é? E é bom demais adorar o Rei do Universo, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. Desde a criatura mais simples até a mais inteligente. Desde aquele ser microscópio até o mais elevado. Desde a plantinha pequenininha até a mais alta. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós. E como é que nós vamos corresponder isso? Quero ler hoje com vocês de 2 a 3 versos, no máximo. E depois fazer uma breve reflexão. O primeiro deles está na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Comumente, os teólogos atribuem essa carta ao apóstolo São Paulo. Sabe por quê? Por causa do estilo literário da carta. Então, só por essa razão, já dá para entender que a epístola de Paulo aos Hebreus é de autoria de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo. Então, lemos as seguintes palavras: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, não de todos, né? Não pode deixar de congregar, como é costume de alguns, não de todos. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ora, o dia se aproxima. Quando fala de dia que se aproxima, ou de finais dos tempos, se refere à volta de Jesus. Compreendem? E é assim mesmo, né? Cristo está para voltar. E antes que ele volte, muitas coisas irão acontecer, razão pela qual nós devemos estar preparados, alinhados com o Evangelho de Cristo, congregando com os irmãos para poder fortalecer a fé de cada um, não é? É porque é assim que nós crescemos na graça de Cristo Jesus. É na congregação. Não quero dizer que é só na congregação. A congregação não substitui o culto familiar. E o culto familiar não substitui a congregação, ou seja, a igreja. Por que digo isso? Cada coisa deve estar no seu devido lugar. Porque senão vai acontecer uma desarmonia. E aí nós não vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. O próximo texto que vamos ler com os irmãos está no Salmo 84, verso 10. Veja que porção da Bíblia maravilhosa. Esse salmo não é de Davi, é o salmo dos filhos de Corá, uma melodia. O salmo eram músicas, como se fosse o inário, o adventista, a harpa cristã, o cantar ao Senhor, ou seja, o salmo, ou os salmos, melhor dizendo agora, no plural. Então, os salmos eram músicas que eram cantadas, e não era apenas músicas, porque também há profecias no livro de Salmos. Não quero aqui entrar nessa questão, mas o livro de Salmos, ele traz grandes lições para nós, como por exemplo o Salmo de Davi, Salmo 23, o Salmo 91, que é atribuído a Moisés, o Salmo 1, que fala que nós não devemos se misturar com os ímpios, mas aqui fala de algo maravilhoso, que as criaturas inferiores
fazem e muitas das vezes nós, criaturas superiores, não fazemos. Então, olha o que diz aqui em Salmo 84:10. E eu quero ler textualmente. Pois um dia nos teus atos, leia-se casa, vale mais do que 1000. Olha só, um dia na casa de Deus vale mais do que 1000. Um dia vale mais do que 1000. Você já imaginou quão gostoso é estar na casa de Deus, na presença de Deus e também dos nossos irmãos e convidados? Você já imaginou? Um dia vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Olha só que fala o salmista aqui. Ele prefere estar à porta da casa de Deus, à porta. Podemos dizer que é dentro da casa de Deus, a permanecer na iniquidade. Ou seja, só uma maneira, querido amigo e amiga, de nós nos safarmos da iniquidade com a presença de Deus. E onde é que nós aprendemos isso? É no culto familiar, é no culto na igreja, é no pequeno grupo, é no culto de jovens, é saindo para falar do Evangelho. Todas essas frentes missionárias, né, nos elevam cada vez mais perto de Deus. E aí nós vamos ter prazer de ir à casa de Deus. E não ir para agradar o papai, a mamãe, o tio, a vovô. Esse tipo de culto Deus não aceita. Há que se ter uma intencionalidade, ou seja, eu vou porque quero e porque gosto de estar entre os irmãos e na presença de Deus. Entende? Então, é exatamente isso. Nós não devemos deixar de congregar. Não devemos. Há também aqui um texto que fala que até os passarinhos, até as andorinhas, fazem casa no templo de Deus. Até as andorinhas. Até os pássaros, né? Eu li aqui o Salmo 84, verso 10, mas faltou o seguinte, que fala que até as andorinhas fazem ninhos na casa de Deus, para ali repousar, para ali aumentar a sua família. E porque nós, muitas vezes, não vamos à casa de Deus, ainda mais agora. E também não temos prazer de estar com Deus. Porque, não raro, nós estamos de corpo. Nós estamos de corpo, mas a mente está longe. Há um outro salmo que fala assim, o Salmo 122, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. A nossa alegria não está nesse mundo, sabe? A nossa alegria está em Deus. Porque nesse mundo nós só temos tristezas, meu amigo e minha amiga. Vamos nos apegar com Deus, porque os dias são maus, são tenebrosos. E não se apegar com Deus fará que nós erremos o alvo. E o nosso alvo é encontrar com Cristo, poder abraçá-lo, poder conversar com Ele sem nenhum véu que nos separa. E eu acredito piamente que você quer estar lá. Quer estar lá para ver a Jesus. Se você deseja isso, se essa é a intenção do seu coração, eu vos convido a orar. Pai querido, muito obrigado, Pai Santo, porque a tua palavra, ela é um bálsamo, ela é um remédio que cura nossas feridas espirituais e também físicas. Ó Deus, seja comigo e com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.
Que maravilha poder falar de Deus, não é? Isso faz bem para quem fala e também para quem ouve. Até logo, se Deus quiser.